A Sibéria é enorme, representando 77% do território da Rússia, mas é apenas 23% povoada, completamente desabitada. Coisas estranhas foram descobertas ali, e muitas coisas misteriosas e inexplicáveis aconteceram. Mas os cientistas descobriram algo surpreendente há pouco tempo. Um vírus pré-histórico que dorme sob o gelo há milhões de anos e até mesmo crateras estranhas e maciças estão agora aparecendo misteriosamente através das maciças geleiras siberianas. O que os cientistas encontraram? Devemos estar preocupados com essas novas descobertas? A Sibéria tem muitas regiões diferentes, mas a maior é a planície da Sibéria Ocidental. Temos um dos maiores trechos do mundo de terra plana contínua e que se encontra no centro da Rússia. Esta grande região é principalmente plana e pantanosa, mas partes ao norte são, em sua maioria, permafrost ou pergelissolo, em português. É o tipo de solo encontrado na região do Ártico. É constituído por terra, gelo e rochas, ou seja, solo permanentemente congelado que se formou gradualmente ao longo de milhões de anos. Em 2014, uma equipe de microbiologistas franceses da Universidade de Marsella disseram que estão estudando núcleos de gelo tirados de 100 metros de profundidade no pergelissolo, quando encontraram algo surpreendente congelado no gelo por 30 mil anos. Uma antiga cepa de vírus foi encontrada, sepultada, junto com outros organismos congelados. Pertence a uma classe gigante de vírus encontrados há 10 anos e é chamados vírus Pito da Sibéria. Até esta descoberta, nenhuma amostra sobrevivente ou viva com o sucesso do vírus jamais havia sido encontrada. Pesquisadores franceses adicionaram pedaços de amostras de núcleo de gelo para ver se o vírus está nas geleiras e se poderia infectá-los logo após os organismos unicelulares começarem a morrer. Um sinal de que algo no pergelissolo era fatal para eles. Quando os cientistas examinaram as colônias de ameba, descobriram o vírus gigante, medindo 1/1000 de milímetro de comprimento. E estamos multiplicando dentro da ameba. Vírus mais familiares, como o vírus da gripe, têm cerca de 100 nanômetros de diâmetro, mas em comparação, vírus gigantes, como esse, podem chegar a 1000 vezes maior e têm mais de 2.500 genes. Mas é algo que devemos estar preocupados? Ficou curioso? E fique conosco até o final deste vídeo. Muita coisa interessante está por vir. Uma onda de calor durante os meses de verão elevaram a temperatura da região, facilitando o derretimento do pergelissolo e a deixando exposta. E aconteceu que restos congelados de uma rena infeccionada com antraz apareceu. O antraz foi liberado no ar. 8 pessoas foram infectadas e mais de 2.000 renas vivas foram infectadas e morreram. As pessoas que viviam na área foram evacuadas a 40 milhas de distâncias do surto. E o governo russo enviou tropas treinadas em guerra biológica para lidar com a emergência da bactéria. Mas não há como dizer como isso poderá acontecer novamente. A ideia de um antigo vírus mortal sendo despertado é um pensamento assustador e a rápida mudança no clima é uma preocupação real na Sibéria. Os pesquisadores dizem que toda a região da Sibéria do Norte está aquecendo a uma taxa 2 vezes mais rápido que o resto do planeta. Desde a década de 70, os pergelissolos estão diminuindo e reduziu a uma espessura com temperaturas aumentando de 2 para 4 graus nos últimos 30 anos. Poderíamos ver outro vírus pré-histórico surgindo das geleiras? Só o tempo dirá. Fique conosco até o final, porque tem muito mais por aí. Mas há algo mais incrivelmente bizarro acontecendo na Sibéria, e a descoberta poderia pôr em perigo todo o planeta.
Nos últimos anos, crateras misteriosas foram encontradas na região da península de Yamel, no noroeste da Sibéria, e os cientistas não sabem exatamente o que poderia ter criado. Em julho de 2014, a primeira cratera foi encontrada quando pilotos de helicópteros russos viram um misterioso buraco nas geleiras, que parecia aparecer do nada. Esta cratera, arrancada do solo congelado com 65 pés de diâmetro e mais de meio campo de futebol. Blocos profundos de gelo e sujeira foram arremessados centenas de pés do centro. Apareceu um buraco aberto, rapidamente preenchido com água, formando algo muito poderoso. Como se formou uma explosão tão grande capaz de deixar um buraco tão grande no chão? Como? E tem mais. Fique conosco. Faça o seu comentário logo aqui embaixo. Ninguém realmente viu uma explosão ou captou através de uma câmera. Mas em 2017, um pastor de renas relatou uma explosão alta e fumaça subindo do chão. Mais tarde, cratera com um diâmetro de 25 pés e 65 pés de profundidade foi descoberto cercado por grandes blocos de gelo e pedaços de solo. Apesar do que você pode pensar, as explosões que vêm desses lugares não são nada parecido como veria em um vulcão. Vulcões de gelo entram em erupção muito diferente. Esses buracos provavelmente são criados a partir da combinação explosiva de gás metano, gelo, água. Mas eles realmente não explodem tanto quanto ejetar o material, como um vulcão entrar em erupção com a quantidade de lava que começa a crescer, chamado de pingo. Quando a pressão do interior torna-se muito grande, eles explodem através de bolsas de gás abertos. Bolsas de gás sob os montes vêm do pergelisolo, derretendo muito rapidamente. E mesmo pequenas mudanças de temperatura dos sedimentos produziram enormes quantidades de gás metano. Uma das principais fontes de metano é a matéria orgânica feita de plantas e animais mortos, que foram congelados profundamente no pergelisolo há milhares de anos. Ele é comido e digerido por bactérias que produzem dióxido de carbono ou metano como resíduos. Se o solo descongelar, então ele libera dióxido de carbono ou metano na atmosfera. E este é o grande problema para o nosso planeta, porque o gás metano pode absorver muito eficientemente o calor na atmosfera da Terra e é 30 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Considerando quão grande alguns dos buracos são, provavelmente seria perigoso se alguém estivesse perto o suficiente onde o gás poderia entrar em erupção. Mas como esta Terra não está habitada, então não é uma grande ameaça às pessoas. Cientistas russos dizem que existem muitos milhares desses montes e alguns deles parecem estar crescendo prontos para explodir em crateras. As últimas dessas crateras foi encontrada em setembro de 2020, quando uma bolha de gás metano que estava inchando sob o pergelisolo derretido explodiu para formar uma grande cratera de 164 pés de profundidade. Até agora, houve cerca de 20 dessas crateras descobertas. Mas estes não são os únicos criatórios a serem encontrados. Há algo ainda maior e mais ameaçador, maciço. Fique aqui conosco, porque você não pode perder. Quedas maciças também estão começando a se formar, e a maior delas é a cratera Gokher. É a maior cratera de pergelisolo do mundo e fica na ecorregião da taiga da Sibéria Oriental. Aqui começou a afundar, após as florestas ao redor onde foram derrubadas, causando o degelo do pergelisolo, na década de 60. Sem os efeitos de resfriamento das árvores, o solo congelado começou a derreter, causando seu colapso e queda. E agora, o que poderá acontecer? Este poço tem mais de meia milha de largura e 328 pés de profundidade. Está sempre vivo e crescendo a um ritmo alarmante.
cerca de 30 a 100 pés por ano, quando o clima está quente. Os pesquisadores podem ouvir o estalar constante do gelo derretendo e ouvir gemidos como grandes placas de pergelisolo, algumas tão grandes quanto carros quebrando e caindo da parede principal. Gawker, a cratera, também está liberando dióxido de carbono e gases metano na atmosfera, acelerando a mudança climática. E continue conosco até o final. Sabe por quê? Os pesquisadores coletaram amostras da cratera e das camadas inferiores do pergelisolo, datando de 650 mil anos. O pergelisolo mais antigo do mundo. Resquícios de florestas antigas podem ser encontradas aqui, preservados por eras. E os pesquisadores dizem que camadas de sedimentos na cratera podem revelar milhares de anos da história da Terra. Os cientistas estão descobrindo restos bem preservados de plantas e animais que foram extintos desde a Idade do Gelo. Os cientistas acreditam que entendem essas crateras, como se formaram e quais problemas elas representam para o meio ambiente. Mas há outra cratera misteriosa na Sibéria, e ninguém tem certeza exatamente como ela foi criada e de onde veio. O criatório de Toski foi descoberto no Erkoskrigan, no sudeste da Sibéria, em 1945, por um geólogo chamado Vadim Kopok, em homenagem ao rio Patoski. Os residentes locais chamam-no de Ninho da Águia de Fogo. O cone desta cratera tem uma forma muito estranha, com um pequeno monte no centro, que tem 130 pés de altura e 1000 metros de largura na base, contando 3 anéis crescendo na cratera. Os cientistas calcularam que essa formação tem cerca de 250 anos, mas o estranho é que as árvores ao redor da cratera mostram um crescimento acelerado, semelhante ao crescimento visto nas florestas ao redor de Chernobyl, após o desastre nuclear de 1986. Desde que a cratera foi descoberta, muitos tentaram descobrir como se formou. Alguns pesquisadores tentaram ligá-lo a um meteorito que possa ter caído e não descoberto. Grande mistério, não? E tem mais. Fique aqui. Sabe por quê? Alguns acreditam que são os restos de algum tipo de vulcão, mas nenhum material vulcânico jamais foi encontrado. Na verdade, toda a estrutura consiste em calcário de grau quebrado. Geomorfologistas modernos acreditam que a cratera de Patoski pode ser um evento vulcânico de gás muito raro para grandes reservas de gases subterrâneos. Mas o mistério ainda continua, e não há nenhuma evidência sólida de como ela apareceu. Talvez um dia tenhamos as respostas para isso e muito mais. Portanto, fique atento aqui em nosso canal para conferir assuntos interessantes e relevantes e incríveis que acontecem no planeta e universo. E até a próxima!